E aí, Olá, Eduardo, tudo bem? tudo bom? Tudo bem? Boa Boa noite. noite. Boa noite aí para o pessoal que está chegando. Sim, sim. Boa Obrigada pelo noite para todo o convite. pessoal. Ah, Não, pode boa falar. noite para todo o pessoal aí que vai nos acompanhar, né? Eu estou vendo vários colegas aí que estão entrando para participar da É, nossa live. pois é, obrigada aí pelo convite, né? Por aceitar o meu convite, por esse desafio, na verdade, né, Dó? Isso é um desafio É, que eu pensei, imaginei alguma coisa, como é que a gente pode juntar as nossas áreas e resolvi propor o desafio, você aceitou, você topou? sim. Não, a gente até observa assim que dentro do campo da criminalística, ou da área forense, né, a gente consegue encontrar assim bastante semelhanças e claro que há diferenças nas nossas abordagens, né? Mas com certeza acho que tem muito a se construir a partir desses conhecimentos que tu é aí uma profissional reconhecida na área, né, da grafologia, e eu posso trazer um pouco da minha experiência como perito criminal há 23 anos atuando no Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. Pois é, eu venho de uma outra área e fui estudar grafologia como mais uma ferramenta de diagnóstico, já usava outras. Me especializei na perícia grafotécnica e aí acabei naturalmente me interessando, porque os casos que foram surgindo no meu escritório, muitos deles direcionavam para a área mesmo da criminalística, da investigação, era ou uma investigação de tendência a roubo, né, de agressividade, vários casos que foram surgindo aí no decorrer do meu trabalho foram me direcionando mesmo, me despertando interesse. Então, assim, é uma área que eu me interesso muito, que é a área da investigação, né, da área forense mesmo. Né? E, assim, venho acompanhando aí o trabalho de vocês, vários peritos, adoro, assisto as lives de vocês e vejo, assim, o quanto o trabalho da grafologia pode contribuir, tanto que o meu próximo livro vai ser Grafologia Forense, que é a contribuição da análise da escrita para o trabalho de vocês, né? Que eu acho que a gente pode somar, e as ferramentas são áreas, algumas hipóteses, ou não, né? Ou descartar algumas hipóteses. Até um aspecto que a gente tinha tratado, né, e talvez a Ah, gente possa começar por ele, até para o ah, pessoal entender bem as diferenças, né. é, Eu tenho a formação grafotécnica também, né, na minha carreira, eu tive uma boa parte dela em cargos administrativos, de gestão, e acompanhando as perícias em geral, que aconteciam no Instituto Geral de Perícias, né. Comecei minha carreira na área da documentoscopia, grafoscopia e também atendendo locais de crime. Então, tive essas duas experiências da linha de frente e depois, hoje em dia, a maior parte da minha carreira dentro da grafoscopia e da documentoscopia. Né? E esse aspecto, assim, é muito importante, que grafologia é uma coisa e grafoscopia é outra, né? é, é. Então, tu me auxilia até na explicação, mas eu costumo sempre dizer, a grafoscopia ela tem o um aspecto técnico da escrita muito mais em cima dos seus movimentos, das suas dimensões, dos e ela já vai para um aspecto mais das emoções, né? Do Seria mais ou menos comportamento. Eu costumo dizer assim, alguns profissionais se referem à grafologia como uma ciência. No Brasil, a gente não tem o reconhecimento científico da grafologia, então eu me refiro a ela sempre como uma técnica. Como eu já uso outras técnicas de avaliação de comportamentos, para mim a grafologia ela é mais uma ferramenta. Então ela foca exatamente nos aspectos, né, da onde que vem, né, a grafologia, vem lá de Jesus, né? Se a gente for estudar a origem da grafologia e toda a teoria do traço, porque na verdade tudo vem do traço, tanto a perícia como a grafologia e outros testes, porque eles começaram a perceber que eles faziam os riscos nas pedras e os riscos, quando inclinavam para um lado, diziam respeito a pessoas mais com tendência mais ao contato, né?
pesquisadores, filósofos e pensadores começaram a fazer essa associação entre os traços, os riscos nas pedras e os traços de comportamento. Então, daí vem a grafologia, na verdade, ela sempre existiu, né? A ciência da escrita, ela sempre existiu. Os primeiros tratados de grafologia são lá do século XVI, né? Lá de trás. Então, ela acompanhou a evolução, toda a evolução da escrita, né? por todas as mudanças. E foram percebendo os traços de comportamento. Então, por exemplo, traços muito grandes diziam respeito a pessoas mais comunicativas, sociáveis, traços menores, pessoas mais introspectivas, tímidas, né? E a perícia, ela vem da grafologia também, né? Ela é, quando você consegue, a perícia grafotécnica, ela é para você consegue identificar a autenticidade de uma assinatura. Você olha duas assinaturas e você diz se pertence à mesma pessoa, se a gente também vê bastante no trabalho do dia a dia. E a grafologia, ela é mais o estudo da personalidade. Agora, eu acho muito interessante, porque eu acho que depois que eu me especializei na perícia, eu vi que como as duas ferramentas se complementam, né? Para mim, quando eu fui estudar perícia, eu passei a enxergar a própria grafologia de uma outra maneira. O quanto ela contribuiu com o meu conhecimento prévio, assim como eu acho que seria interessante para o perito também estudar grafologia, porque isso abre um leque, né? Te abre o olhar, né? para os traços aí da escrita. Como eu comentei contigo, eu conheço muito pouco de grafologia, né? Alguma coisa assim. A gente pode fazer uma análise da escrita na grafoscopia, como normalmente a gente faz dentro dos institutos, dos órgãos de perícia, né? E pode-se, eventualmente, ter o trabalho grafológico e eles se encontrarem em determinado ponto, né? Para caracterizar aquele indivíduo. E aí, um aspecto até que tu comentaste comigo, né? Porque tu tens usado a grafologia muitas vezes para evidenciar se aquela pessoa esteve envolvida, né, em algum crime, né? Até como um vestígio a mais, né? Ou se ela teria capacidade de se envolver, ou se ela está, de alguma forma, testemunhando de uma maneira equivocada a respeito sobre o fato acontecido, né? E aí eu até comentei, porque a gente levantou a questão assim, então vamos falar dos vestígios ou das evidências, né, que a gente tem tanto na escrita quanto quando a gente está analisando um local de crime. E aí até fiz um comentário contigo, assim, muita gente usa uma primeira análise, até que seria do chamado triângulo dos vestígios, porque ou o vestígio é um vestígio do local, ou o vestígio é um vestígio da vítima, ou ele é um vestígio do suspeito. E eu prefiro fazer uma seleção do vestígio, do que é um vestígio útil para o trabalho pericial, a partir de um outro triângulo, de uma outra análise de 3 regrinhas básicas, né? Que é assim, primeiro, a gente verifica as ausências, né? Eu chego num local de crime e eu olho assim, o que deveria estar lá e não está. Em geral, isso aí tem a ver muito com uma subtração de algo que estava lá no local, né? Então, isso é uma primeira situação. A segunda é aquela que talvez tenha o campo mais rico de vestígios, que é a questão da presença. O que não era para estar no local e está lá no local. Então, a gente começa pelas impressões digitais, impressões papilares, que às vezes pode identificar um suspeito, alguém envolvido no crime, pode ter manchas, pode ter uma carta, um bilhete, né? Pode ter alguma coisa que não era esperado na situação natural daquele ambiente. E aí a terceira situação tem a ver também com presença, mas é presença deslocada, ou seja, algo que deveria estar presente, está presente, mas está fora do lugar. Que aí a gente chama, a primeira coisa sempre é analisar o desalinho do ambiente, né? Então, normalmente, ninguém tem alguma
coisa fora do lugar. Não, né? Ou não, né? Mas quando se chega lá e está tudo revirado, né? Sabe que aquilo é um desalinho que não é natural, né? Então, aquilo já é um elemento, aconteceu uma briga, aconteceu algo aqui nesse ambiente, né? Então, com esses três regrinhas, a gente consegue identificar os principais vestígios, né? Então, é o vestígio que está ausente, é o vestígio que não devia estar lá, e é o vestígio que foi trocado, que foi modificado da configuração inicial, né? Mas é interessante você falar isso, porque se a gente trouxer, né, esse pensamento aí, essas três regrinhas para a grafologia, né, como é que começa? Né? Quando a gente dá uma folha de papel para uma pessoa, é como se a gente estivesse dando um universo. Por exemplo, aquilo que a gente escreve é aquilo que a gente registra, é a nossa comunicação, é aquilo que eu falo para você. Então, é o quanto eu sou objetiva, o quanto eu sou clara na minha comunicação. Aquilo que eu não escrevo, que é o espaço em branco, ele é o silêncio. Então, aquilo que falta, quando você fala no vestígio, aquilo que está faltando, que foi subtraído, muitas vezes é o silêncio, né? Então, por exemplo, outro dia peguei um caso de uma pessoa que ela fez uma redação, era um processo seletivo, ela fez uma redação e ela tinha um grau de espaçamento entre as palavras e linhas ao longo da redação. Mas na assinatura dela, ela deixou um espaço maior entre nome e sobrenome, né? E o sobrenome era do marido e eu concluí ali, imaginei que ela estivesse se separando do marido. E depois, na entrevista, eu confirmei essa hipótese. Então, assim, o espaço em branco, ele é o silêncio, é o quanto você se afasta. Então, é aquilo que você deixa em branco, né? Essa seria uma hipótese. A outra regrinha que você falou de ter coisas que não deveriam estar. São palavras que você pode colocar dentro do texto também que elas não deveriam estar. Por isso que, quando eu dou o curso, eu oriento para que o aluno sempre leia a redação. É muito importante você ler para você entender o contexto, aquilo que a pessoa está trazendo, e para você ver se tem palavras que estão mais retocadas, palavras que estão maiores, menores, que é o conteúdo emocional, que é o que eu falo que é a psicologia, não é a grafologia, é aí que entra a psicologia, né? Que é o nosso olhar clínico, né? E que é o teu olhar clínico também, né? O olhar técnico, quando você olha os vestígios, isso perceber que tem alguma coisa que ou que está dita de forma errada ou que não está dita, ou que deixou de ser dita, né? O que a gente vê muito no processo terapêutico, né? Que é o silêncio. Então é interessante a gente fazer essa correlação aí dos trabalhos, né? E assim, aí também começou assim, como tu colocasse, questão de intuição, né? E também questão da experiência, né? A experiência ao longo do tempo vai te trazendo já alguns caminhos que a gente vai dar preferência para analisar. E até uma coisa muito interessante nessa tua questão relativa a como tu faz a análise, né? Porque aí também com a grafoscopia, que na grafoscopia, em geral, né, nós temos o material que está questionado e se pede, então, eventualmente, para um suspeito ou para a própria pessoa, para provar a autenticidade, que produza um padrão, né? E tu já parte, muitas vezes, da produção de um texto como forma de analisar a grafologia, né? E aí, uma coisa que se discute muito na grafoscopia é se ter cartas, que chama-se cartas forenses, né? Cartas já padrão, né? Essas cartas que têm um padrão já que tenha todo o universo de informações gráficas que tu vai necessitar, né? Todos os tipos de letras maiúsculas, minúsculas, num texto, muitas vezes sem uma correlação com nenhum fato objetivo, né? Para que a pessoa simplesmente produza uma escrita, neutra e aí tu já produz essa redação como? Fiquei curioso agora. Pois é, aí entra um dado interessante, a pessoa ela já produz a redação, mas assim, tem duas questões importantes. Uma, né, é que quando eu aprendi lá atrás, aprendi que a pessoa não deveria fazer rascunho. E o rascunho foi uma coisa que eu fui percebendo com o tempo, que eu incluí, porque o rascunho ele tem esse objetivo de você fazer um texto
espontâneo, que é o que a gente chama é o primeiro texto. Depois, quando você passa limpo, aquele texto ele passa a ser mecânico, você só transcreve um texto de uma folha para outra. Mas o primeiro texto, que é o rascunho, é onde está a emoção, onde estão os rabiscos, onde estão os vestígios, onde a pessoa vai deixando bandeiras, né? Ela vai dando pistas. Então, esse rascunho é o que interessa para a gente. Então, quando você fala para a pessoa, olha, você pode fazer quantos rascunhos você quiser, pode fazer 10 se você quiser, a pessoa relaxa. Porque eu sempre comparo com o Big Brother, né? A pessoa, quando chega lá, entra no programa do Big Brother, ela está atenta aos espelhos, às câmeras, já toca o batom, arruma o cabelo, porque ela está sob o domínio do consciente. Né? À medida que o programa evolui, o consciente tende a relaxar e o inconsciente entra em ação. Né? Então, quando um perito pede, pede para a pessoa assinar 5, 8, 15, 20 vezes, a 20ª assinatura é a que interessa. Porque você já abriu a tua guarda, né? O teu consciente relaxou e o teu inconsciente entra em ação. Então, quando você pede uma redação, você deixa a pessoa, né, escrever bastante. Quanto mais ela escrever, melhor. Que aí ela vai chegar lá no inconsciente, que é o que a gente quer, né? Na verdade, é o que a gente quer. A gente busca ali a espontaneidade, né? O dinamismo, o automatismo daquela escrita, até porque faz parte lá das leis da escrita, né? Que foram formuladas lá pelo, né? É um homem, apesar de se chamar Solange, o sobrenome. Solange, ele dizia, né? Que a nossa tendência é que, sob o esforço, a escrita saia mais natural, né? Então, fazendo a repetição, né? E o consciente não fica permanentemente ativo, né? Para fazer a produção dessa escrita e acaba saindo com mais naturalidade. Né? Então, muitas vezes a gente fala até técnicas de ditado, acelera o ditado, para que a pessoa não possa pensar sobre o ato de escrever e faça simplesmente a produção da escrita. É engraçado que, por exemplo, numa assinatura, a pessoa retocar, por exemplo, errar uma assinatura, porque a assinatura é a palavra que a gente mais escreve na vida, né? É a palavra mais que a gente está mais familiarizado. A pessoa ter dúvidas, né, quando ela titubeia, quando ela retoca, né, quando ela faz um ponto de solda, isso é uma dúvida que ela tem sobre a assinatura. Né? É interessante quando a pessoa ela dá bandeiras, né? E ela dá bandeira na escrita também. Por isso que eu acho que é interessante assim, você poder usar a grafologia também, né? A análise da escrita, contribuir, né? para o trabalho aí da investigação. Eu acho que a gente consegue bastante resultado. Eu não sei o que você acha, mas a minha ideia é entrar nesse caminho aí. Até uma outra situação que a gente pode ver é a questão das cartas suicídios, né? Porque quando tu tem um padrão, né, posteriormente aquele fato. Então, você só pode comparar tu vai trabalhar com o que ela fez. Antes, né? Com o que tinha antes, né? E aí acredito sim que a grafologia pode contribuir muito, que é para analisar, então, qual era a situação que aquela pessoa estava naquele momento da produção daquele documento. Primeiro, se ela realmente estava num estado emocional em direção a uma depressão, algo que levasse ela a cometer aquele ato, né? Ou ela estava sob uma pressão, sendo instigada por alguém para que aquilo acontecesse de N maneiras, né? Ou mesmo, aí esse é o caso que a gente vai poder identificar, inclusive, por grafoscopia, que foi uma terceira pessoa que produziu aquele material. Né? Então, acho que isso é uma questão muito interessante, né? Para aplicar a grafologia dentro da área forense. A gente tem dois casos aí. Tem o caso daquele menino Bernardo, né? Que foi aí no Rio Grande do Sul, né? Em Porto Alegre, não foi? Da mãe que ele... Isso, dá um espaço, até conto um pouquinho rapidamente essa história, né? Conta pra gente. Que, na verdade, é o caso da mãe dele, né? Que é a Odilane Uglione. Ela tinha falecido, se não me engano, lá por volta de 2010, se eu não me engano.
de fogo no consultório do marido e acabou falecendo. O que aconteceu? Em 2014, com o falecimento do menino Bernardo, né, a família dela, que aí o menino Bernardo foi já julgado, pelo menos em primeira instância, e condenado, o pai pelo envolvimento, a família da mãe dele levantou uma dúvida: será que ela realmente foi um suicídio ou foi um homicídio? E na época, a polícia não havia solicitado os exames na carta de suicídio. Então, não havia nenhuma perícia oficial em cima dessa carta. O que aconteceu o que foi falado é que ele, né, o pai que matou, que teria obrigado ela a fazer a carta, não é isso? Pois é, aí disseram que a carta não era dela. E isso é até razoável que eles tenham chegado a essa conclusão, porque realmente era um caso bastante complexo. Identificou que era uma escrita polimórfica, ou seja, ela produzia a mesma letra sob várias formas e várias letras sob várias formas. Né? Então, muitas vezes, se o padrão é limitado, pode chegar à conclusão, bem, naquele padrão não havia aqueles elementos para fazer aquela comparação. Um perito particular foi um pouco mais além e pegou e disse que era a secretária do marido que tinha produzido aquela carta em cima de padrões dela. Né? Isso aí também é um caso já julgado. A secretária processou esse perito, ganhou, né? E também é um pouco justificável esse tipo de, vamos dizer, de equívoco, porque aí a gente está falando de duas mulheres da mesma, aprenderam a mesma caligrafia, ou seja, em termos gerais, provavelmente usavam os mesmos formatos de letra. Mas aí, quando a gente vai mais a fundo, a gente identifica que cada um tem as suas características próprias, né, na produção daquele material. Quer fazer uma colocação, Luciana? Não, eu ia perguntar se é muito comum ter o erro na perícia? Acontece muitos termos? Em relação aos períodos particulares, né, eu diria assim, que, às vezes, pode haver um equívoco de boa-fé. Tá? Porque, muitas vezes, o perito particular ele não tem tanto acesso aos padrões, né, como uma forma de cumprir um procedimento operacional padrão, metodológico, de exigir uma série de pré-requisitos para poder emitir uma opinião. Mas a questão do viés na perícia, né, é algo que é discutido mundialmente em vários países do mundo, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Aqui no Brasil, a Polícia Federal trabalha muito em cima disso, porque a perícia é feita por um ser humano. E o ser humano ele tem uma tendência a ter um viés, a sair de uma linha científica. E numa área como a grafoscopia, onde a variabilidade da escrita é muito ampla. Tem uma coisa que eu sempre... padrões muito definidos de elementos, porque cada pessoa tem o seu próprio jeito gráfico, né? Tem uma coisa que eu sempre digo, né, que é assim, qualquer ferramenta que vai avaliar o ser humano, ela aí o vírus agora, cada pessoa se comporta de uma maneira, porque a gente é resultado de tudo que a gente come, bebe, da maneira como a gente dorme, da maneira, né, se a gente faz educação física, então tudo isso interfere no nosso desempenho de uma maneira geral, né? Então você pode tomar um remédio que eu tome o mesmo remédio, eu posso ter uma reação e você ter outra, né? Então tudo é muito subjetivo. A própria grafologia é muito subjetiva, né? A psicologia é muito subjetiva, né? O 2 mais 2 não é 4, né? Porque isso vai depender de uma série de condições. Então eu acho que tem essa subjetividade, ela acompanha, né, até o nosso olhar. Muitas vezes eu posso olhar uma redação e ter uma interpretação, e você olhar a mesma redação e ter uma interpretação diferente,
né? Então, acho que é um médico, né? Às vezes você leva né, um exame para 2 médicos diferentes, você tem 2 diagnósticos diferentes. Então, eu acho que... E talvez isso aí contribua um pouco aí para essa, né, essa divergência, né, de olhares, de leitura, de interpretação. Bem, aí, só para não particulares, então se reabriu o caso e aí se fez pela primeira vez uma perícia oficial desta carta. E aí com materiais adequados, né, que nós conseguimos ali observar, a equipe que trabalhou diretamente, eu era o supervisor técnico naquela época, relativo a esse caso, conseguiu identificar perfeitamente, traçava-se de um cunho polimórfico, e como o polimorfismo, inclusive, é um tema muito ausente da literatura em geral em grafoscopia, né? O caso, inclusive, a gente já conseguiu publicar em alguns livros, já se apresentou em alguns congressos, exatamente porque traz muitos elementos que não são comuns no dia a dia da perícia. Então, a gente estava falando ali das questões das cartas de suicídio, né? Que é a questão da dificuldade, né? Que se tem e que talvez a grafologia possa ajudar numa análise, a questão de evidências, em relação à questão de evidências, de vestígios, quando a gente, por experiência, sabe que aquele caso, pela conformação do local do crime, ele envolveu uma parte mais passional ou ele envolveu algo de maior grau de intimidade, né? Então, tem as questões, assim, quando, principalmente envolve arma branca, em casos de muita passionalidade, que o número de golpes que se verifica, ele é muito acima do que o necessário para que o evento morte tivesse ocorrido. Ou seja, a continuidade de golpes, muito provavelmente, foi daquele estado emocional passional, né? Então, é um tipo de vestígio que tem um aspecto psicológico. E até eu vi em algum momento, não sei se continua na sala, entrou aqui o perito Alberi Espíndola, né, para acompanhar a nossa live, que é o Forensic, que é o caso Satiricon, que é um caso que ele atendeu lá em Brasília, que ao final se descobriu que o filho tinha matado o pai, né? E uma das situações lá do local é que havia uma série de tentativas assim de despersonalizar a situação, colocando alguma coisa cobrindo sobre o rosto do pai, uma modificação numa fotografia e tal. Isso tudo está no livro do Dr. Alberi Espíndola, que é o livro Perícia Criminal e Civil, que ele publicou pela editora Milênio. Está lá o caso bem detalhado, e também quem quiser ouvir o episódio do Forenscast, que é o nosso podcast, né? Pode procurar nas plataformas de podcast em geral, como Spotify, como o iTunes e outras, e procurar um episódio com ele, que ele conta bem detalhadamente esse caso aí, que é um caso muito interessante. Mas então, são vestígios, indícios, evidências de um crime que vão indicar alguma coisa de forte... Pois é, porque aí você pode, no caso desse, né, você poderia, por exemplo, pedir uma redação, né, e a redação, se ela, né, identificar para ver se ela tem alguma palavra que chame mais atenção, que ela tem uma palavra mais retocada. Tem um caso clássico, né, que a gente até usa no curso, que é o caso do Pimenta Neves, que foi aquele jornalista da Folha de São Paulo, não sei se lembra, já deve ter uns 15 anos, pois é. Ele exatamente. O que aconteceu ali? Ele matou, para quem não sabe a história, ele era jornalista da Folha de São Paulo, ele matou a ex-noiva, porque ela estava já namorando uma outra pessoa, ele matou a queima-roupa, foi preso,
E ele foi preso e ele publicou uma carta, porque ele queria que a polícia pensasse que ele ia se matar, né? E aí a carta foi entregue para um grafólogo e o grafólogo, quando olhou a carta, autoestima elevada, que é uma assinatura ascendente, né? E sublinhada. Isso caracteriza a autoestima elevada. Então, não é um indício de uma pessoa que vai se matar. Então, isso aí foi uma grande contribuição da grafologia para a investigação criminal, porque com isso ele acabou sendo preso. Na época ele ficou preso, depois foi preso, mas de qualquer modo, a ideia era que ele queria que a polícia pensasse que ele fosse se matar, né? Então, esse trabalho que que eu acho que nessa hora que a gente consegue aí fazer esse casamento, né? Eu tenho um outro caso. Exatamente. Oi? Né? Eu tenho um outro caso que é um caso que a gente atendeu aqui no Rio, de um rapaz que foi preso, acusado de um sequestro, e o advogado dele na época me pediu para fazer uma avaliação de personalidade dele através da letra, e eu, na avaliação, no diagnóstico, não diagnostiquei, não identifiquei traços de tendência a crime, nem traços de agressividade, nem violência. Com base nesse laudo, ele acabou sendo solto. Isso aí, o laudo entrou nos autos dele e o juiz, na época, aceitou. Então, eu acho que essa contribuição, eu acho que ela enriquece muito o trabalho. Que eu gosto muito, que eu sempre falo nas minhas lives, né? A boca fala que o coração está cheio, né? Como diz a Bíblia. Então, assim, a gente sempre vai e a mão escreve que o coração está cheio. A gente sempre acaba projetando, né? Que nem aquela história, não existe crime perfeito. O criminoso sempre volta ao local do crime, é mais ou menos o mesmo raciocínio, né? A pessoa sempre acaba trazendo para o papel, para o contexto, aquilo que ocupa a mente dela, que é o conteúdo latente, né? Que é aquilo que está ali latente na cabeça dela, e ela traz ali para aquele universo, para aquele ambiente. E aí eu acho que entra aí essa contribuição, esse casamento feliz. A gente caminha aí nessa direção. Eu até estou acompanhando aqui alguns comentários do pessoal. Eu não consigo ler, Fábio. Pode ler as perguntas. Eu até, se eu me passei de alguém, mas eu vou falar das mais recentes aqui, tá? Érica Helvas, ela faz um comentário aqui, ó. Quando você pede para alguém copiar a da grafia, já que a pessoa tem o controle do que está lendo e reproduzindo, eu posso dizer pela grafoscopia, depois acho que pode falar pela grafologia, né? Para nós, muitas vezes, a produção do padrão, ele serve muito mais para confirmar se aquele outro padrão que a gente chama do não específico ou inespecífico, que a gente pode também, que são cadernos, anotações, blocos que a pessoa tiver trazendo esse material, se aquela letra que ela está produzindo confere com aquela letra daquele material, porque se ela não trouxe o material de uma outra pessoa, né? Então, às vezes, também serve para isso. Claro que sempre vai ter um pouquinho menos de espontaneidade o padrão chamado específico, né? Mas ele é útil de várias formas e, como eu disse, a gente pode tanto fazer quando ela leia um texto e reproduza, quanto a gente pode usar a técnica do ditado, né? Onde a gente controla a velocidade do que está acontecendo para que gere um resultado mais espontâneo. Aí depende um pouco do teu objetivo, né? Porque, por exemplo, no meu caso, eu só trabalho com tema livre. Acho que é o grau de criatividade e maturidade. E espontaneidade também. Seria o terceiro aspecto aí, né? Então, o tema livre faz com que a pessoa produza alguma coisa e ela consiga colocar a emoção dela. É o mesmo caso que eu tinha falado, se ela passa limpo, quando ela passa limpo, ela apenas transcreve o texto. Então, você perde, né? No caso, por exemplo, aquele exemplo que eu dei da menina desse, ali na transcrição do texto, né? Por isso que o texto tem que ser de primeira mão, né? Aquele onde está a emoção, onde está a espontaneidade. E quanto mais a pessoa escrever, melhor, mais ela vai se soltando, né? Mais ela vai abrindo a guarda. Essa é a ideia. Então, agora tem casos em que você pede a pessoa dita mesmo para ver como é que ela vai escrever a palavra, né? E
dependendo do tipo de coleta de padrão, você pode pedir pouco. Eu vou muito pela espontaneidade. Eu acho que a pessoa ela dá mais bandeira quando ela está espontânea, quando ela está mais relaxada, né? Quando o inconsciente entrou em ação. Então, essas são as ferramentas que a gente usa aí da psicologia, que eu acho que a pessoa se revela mais. Isso aí também é algo assim que a gente tenta fazer também quando vai fazer uma coleta, né? É criar um ambiente onde ela se sinta à vontade, né? Então, a gente conversa um pouco sobre outros assuntos. É o quebra-gelo, né? É o quebra-gelo. Tira do contexto ali, né? Porque a gente está tentando buscar o máximo de espontaneidade possível. Tem uma outra questão aqui que é da Thalita Barella, né, que ela pergunta exatamente se tem algum departamento, algum instituto no Brasil trabalhando com a grafologia, né, já que a grafoscopia todos trabalham. E eu desconheço, né? Eu desconheço hoje que alguém talvez possa ter colegas especificamente que tenham uma formação em grafologia e aplicam na produção dos seus trabalhos. Mas tem um setor específico trabalhando com esse foco, nós não trabalhamos. Não. Eventualmente, talvez na área da psicologia forense, da psiquiatria forense, mas aí não trabalha junto do ambiente da criminalística, né? São ambientes, muitas vezes, estão muito mais ligados à medicina legal, muito mais envolvidos em verificação de situações de abuso sexual, estupros, situações de sexologia forense em geral, né? Então, na área da criminalidade, um departamento, algum instituto que esteja com esse foco hoje em dia. Eu também não conheço, não. Órgão, assim, não. Eu conheço, tem uma associação ou outra que tenta, né, direcionar aí, mas eu não... Alguma coisa oficial, eu não conheço. Infelizmente, no Brasil, é o que eu tinha falado, a gente não tem... A grafologia ela não tem o reconhecimento científico, né? Apesar de no mundo inteiro ter, né? A gente vê grandes institutos aí na Argentina, na Espanha. Espanha, então, tem muitos, né? Nos Estados Unidos, mas infelizmente no Brasil a gente ainda está engatinhando nessa área. Mas eu acho que a gente já está até crescendo um pouco. Desde que assim, eu já trabalho com a grafologia há 20 anos e já acho que nesses 20 anos a gente já evoluiu bastante. A gente hoje tem muito mais respeito pelo trabalho do que se tinha quando eu, por exemplo, comecei a estudar. E tu tens, como tu me falou no início da live, para quem não acompanhou, tu vais lançar um livro aí sobre grafologia forense, né? O que vai também, de alguma forma, abrir mais espaço para que o tema seja discutido, né? Exatamente. A ideia é poder fazer a contribuição da grafologia mesmo, que é quando a gente vê sinais de desonestidade, quando a gente vê tendência a crime. Eu peguei por exemplo, nós fizemos um caso ano passado de uma pessoa que ele foi preso. Então, a mulher atual me procurou na época para fazer um laudo psicológico dele, né, com base na redação, e o laudo também indicou que ele não apresentava nenhum traço de tendência a abuso, uso de sedução, nada disso. E isso também o juiz na época aceitou isso aí, né? Isso foi adicionado lá nos autos e contribuiu. Então, a gente já percebe que já existe um movimento da grafologia, um crescimento, né? Um respeito da grafologia hoje. Agora, também, Eduardo, aquele negócio, acho que depende muito do profissional, da forma que você, né, o grau de responsabilidade que você trabalha, o grau de seriedade, que é profissional ruim a gente tem em todas as áreas, né? Então, eu acho que é a forma como o trabalho é apresentado. Né? Pode errar? Pode errar. Um médico também erra um diagnóstico. Né? Então, a gente entender as limitações, é uma ferramenta subjetiva. Se você dormiu mal, se você foi assaltado, se você está passando por uma doença, sofreu uma perda, isso tudo pode se refletir na escrita. A escrita é o nosso estado de ânimo. Né? Então, se você está mal,
a escrita pode apresentar esses sinais. Então, a gente tem que ter esse entendimento da ferramenta, né, dos limites da ferramenta. E aí, sim, eu acho que se você consegue ter esse grau de seriedade, você consegue fazer um trabalho de responsabilidade. Eu vou pegar mais umas perguntas aqui, tá? Tem da Elaine Freire aqui, que ela diz assim, a pessoa pode mudar a caligrafia com o passar do tempo, ou ela permanece a mesma por toda a vida? Como é que a grafologia vê isso? Eu sei explicar. Toda a letra muda. Se a gente pegar a nossa letra de 2 anos atrás, de 5 anos atrás, ela era diferente, porque nós éramos pessoas diferentes. Daqui a 5 anos, 10 anos, seremos pessoas diferentes também. Então, a letra ela vai mudando porque a gente vai mudando. Tem pessoas que apresentam uma mudança menor, mudam menos ao longo da vida. Tem pessoas que mudam mais, muitas vezes pelas questões externas mesmo, né? Mudanças de país, mudanças de estado civil, né? Uma série de doenças. Mas quem muda é o cérebro. A mão, ela só reproduz os impulsos cerebrais. Eu acrescentaria, acho que com certeza, né, o impulso vem todo lá, grafoscopia, até na hora de pedir padrões, né, a respeito da escrita. O ciclo normal da escrita é passar por uma parte que é chamado gesto primário, que é aquele gesto do aprendizado, né, onde a escrita ainda é muito desenhada, é aquilo que a consciente desenvolvendo, né? Depois passa por uma parte que é de secundária, de amadurecimento da escrita, e chega aí no momento da senilidade, né? Que aí as doenças, a própria idade, questão de perda de tônus muscular e tal, vai ter uma caída dentro da escrita, que seria uma escrita terciária. Nessa escrita secundária, nós costumamos trabalhar com algo que é convencionado, né? Que a escrita varia a cada 4 anos. Então, alguém que está normalmente sempre escrevendo vai mudando. Sempre brinco, por que o médico tem letra ruim? Hoje em dia já mudou muito. Mas naquela época que tudo era escrito, médico tinha que estudar muito, né? Passava 6 anos estudando e aulas sendo ditadas, né? Então, cada vez mais a escrita virava quase uma taquigrafia, né? Então, a tendência da letra era piorar porque tinha que escrever muita coisa, né? E a gente que vier de uma geração que escrevia muito em aula, né? Assistindo aula e se ditando rápido, a nossa tendência era sempre simplificar, né? Hoje que o pessoal usa muito quando escreve a linguagem de WhatsApp, que o você vira o VC. Cria abreviações. A gente fazia isso escrevendo, né? Que era Então, quanto mais se escrevia, a tendência era a letra ir piorando, porque a gente cada vez ia assim, piorando o sentido. Aquele negócio, tu até comentaste a questão, não existe letra ruim, ou letra feia ou bonita, né? Existe a letra legível ou ilegível. Ilegível. E a tendência era ficar cada vez mais ilegível, porque só a gente entendia o que escreve, né? Eu, por exemplo, quando eu chego, eu não sei nada do que eu escrevi. Eu não sei nada do que eu escrevi. Eu não consigo ler o que eu escrevi. Mas a tendência é a gente fazer. Eu também, muitas vezes, pego coisas minhas que depois eu não consigo entender. Mas esse dado é muito importante, porque muitas vezes a pessoa fala para mim, minha letra é muito feia, minha letra é muito bonita. A gente não faz esse tipo de classificação. Isso não é um valor para a gente, né? O que importa é a questão da legibilidade. Então, você tocou aí num ponto nevrálgico dos grafólogos, que é a letra do médico, né? Para nós, grafólogo não é uma letra positiva. Tá? Quando você é legível na sua escrita, porque uma coisa é você fazer uma lista de supermercado para você ler no mercado. Outra coisa é eu fazer uma redação que você vai ler. Então, o propósito é outro. Então, se eu faço uma escrita para você ilegível, que você não vai conseguir ler, porque eu não...
né? Porque eu não me preocupo se você vai entender ou não, né? É diferente. Não, se eu quero que o Eduardo leia o que eu estou escrevendo, bom, então eu vou ser legível, eu vou procurar ser bastante clara no que eu estou escrevendo, que eu quero que ele entenda. É que nem a gente aqui agora, né? A gente está falando uma comunicação clara, porque né, o pessoal aí está entendendo o que a gente está falando. Então, é ter a preocupação que eu vou ser entendida. Então, é isso, né? No caso o problema da escrita doméstica é essa, teoricamente, ele não estaria preocupado com quem vai ler, né? Tanto faz se você entender errado, tanto que hoje existe uma lei que obriga os médicos, né? Isso aí foi uma pesquisa nos Estados Unidos, concluiu-se que 65% das leituras de receituários eram erradas. E aí criou-se uma lei que todo médico tem que digitar a receita. Agora no Brasil é lei também. Agora já há bastante tempo, né? Aí é lei. Só que funciona. Pegou, já pega, né? Vai pegar. Mas é por isso, né? Exatamente pelo grau de responsabilidade que você tem, né, com a pessoa que vai ler o que você está escrevendo. Não, e aí eu acho que esse foi excelente essa comparação, porque o que é um olhar da grafoscopia e o que é o olhar da grafologia sobre o mesmo fato. Por isso que eu falei lá no início. Por isso que eu falei lá no início. Um tem que estudar a ciência do outro. Complementa. Isso. Aqui tem uma perita, que é a perita grafotécnica, que é a Simone Maga, que ela está fazendo uma pergunta para ti. Qual a diferença, se existe, né, entre grafologia e grafopsicologia? Não existe. Grafopsicologia não existe. Não existe, né? Não, as pessoas... É um termo... É uma licença poética, não existe. Grafopsicologia não existe. As pessoas usam porque é um neologismo, né? Como o termo grafólogo, ou grafoscopia, ou grafologista. As pessoas se intitulam. É uma licença poética. Não existe. Grafopsicologia não existe. Até porque a psicologia ela não gosta da grafologia. Ela não reconhece, não dá o caráter científico à grafologia. Eles não gostam, não aprovam, então não existe nem esse casamento. Aliás, é um casamento perigoso até. Porque foi um aspecto também que tu colocaste lá, assim, quando a pessoa, a escolha de palavras, as palavras que a pessoa colocou, né? E aí isso entra lá naquele campo da linguística forense, né? Da linguística em geral, e um caso muito específico, que aí eu comentei contigo, que eu estudei bastante e apresentei alguns trabalhos sobre isso, que é o da estilística forense, que seria uma parte mais específica, né? E até citei o caso, que é o caso que dá origem para isso, que esse estudo, que é o caso do Unabomber, né? Lá nos Estados Unidos, que era um lobo solitário lá, que não se conseguia se identificar quem ele era, depois foi descobrir que era um ex-professor universitário e tal, que ele produzia sempre cartas, né? Ele, na verdade, produziu um manifesto e pediu que e a máquina de escrever, existiam milhares daquele mesmo tipo de máquina até identificar quem realizou, e começaram a fazer um perfil psicológico dele a partir da escrita que ele produziu, dos termos que ele utilizava. Então, conseguiram identificar qual era o jornal que ele aprendeu a ler na infância e tal, pelo tipo de palavras, o tipo de grafia que usavam nas palavras, para cada palavra. E comentaste que na grafologia muitas vezes isso também é utilizado, né? Isso na verdade, isso não é grafologia. Aí entra a psicologia, né? A história da contribuição da psicologia para a grafologia. Mas é mais uma dos vieses aí do nosso trabalho, que a gente chama de grafologia emocional. O coração está cheio, é porque a gente acaba, digamos que eu esteja passando por uma separação conjugal, né? Esse problema, ele ocupa a minha cabeça, por exemplo, a gente pode pegar aqui o tema da redação, né? A escolha do tema, ela é muito... ela
ela fala muito da pessoa, né? Porque, por exemplo, a gente vê aqui no Rio de Janeiro muitas redações falando sobre violência. Quando você vai conversar com a pessoa, você vai ver que ela mora em região de violência, mora em área de violência. Agora, por exemplo, se você for aplicar todas as redações que a gente tem aplicado ultimamente falam de confinamento, quarentena, vírus, todas elas, né, tendem para os temas da atualidade, são os temas que ocupam a cabeça. Então, a pessoa acaba falando de alguma forma. Então, se eu estiver vivendo uma situação de uma doença, por exemplo, de alguma forma eu acabo usando esses termos, que é o que ocupa, o nosso conteúdo latente, que é o que você está falando, é a linguística forense, que é quando você estuda a repetição de determinados termos, né? Porque a pessoa ela não se percebe, né? Então ela acaba usando, repetindo muito aquele termo, que é a grafologia emocional, que eu acho que o trabalho é fantástico, né? Que é a contribuição da gente aí para o trabalho da perícia. E um aspecto aqui que eu estava pensando agora, assim, a grafologia, foi buscado esses indícios de comportamento que tu vai analisar na escrita dentro de algum padrão estatístico ou de pessoas que já tinham um determinado diagnóstico de perfil psicológico e se associou à escrita. Normalmente, assim, a gente tem uma questão aí que é o que a gente chama na psicologia de teste e reteste, né? É quando você retesta uma ferramenta, né, para ver a viabilidade dela, a eficácia. Então, é esse aspecto, né, que é você perceber pela quantidade de vezes, porque a análise grafológica ela é uma análise quantitativa, né? Quanto mais aquela característica se repete, mais eu me certifico dela. Então, por exemplo, um tremor, ele é um mau sinal grafológico. O tremor ele pode ser um indicativo, por exemplo, de uso de drogas. Mas se você identifica um tremor numa redação, ele não é quantitativo. Então, tem essa questão também, né? Da estatística e da quantidade de vezes em que você começa a perceber aquele traço de comportamento, aquele traço característico da pessoa, né? Então, assim, tem essa questão do teste-reteste. E tem a própria questão da psicologia, que é, por exemplo, o caso da pessoa, da menina que separou nome e sobrenome, aquilo ali era uma suposição, né? Eu supus que ela poderia estar separando do marido, né? Então, assim, você investiga, né? Então, assim, eu fui conversar com ela e realmente acabei a psicologia ela tem muito disso, né? Tem muito essa coisa da intuição, de você perceber um determinado caminho e investigar. É como você, na prática criminal, vai por aquele caminho ali, aquela linha de investigação. Seria mais ou menos isso, uma linha de investigação, até você confirmar a tua hipótese. Que aí eu fiz até aquela... quando a gente conversou previamente, eu fiz aquela extrapolação, né, que eu disse que ela é bem ampla, mas uma mancha de sangue, ela dá toda uma dinâmica, pelas características, pelo formato com que ela atingiu, ela dá toda uma dinâmica em relação àquele indivíduo, né? E colocando assim, alguns elementos dentro da escrita vão dar toda uma dinâmica em relação àquela pessoa. Mas no caso, por exemplo, no caso da mancha de sangue, como é que vocês chegaram a essa conclusão? Tem a ver, aí entra a questão de física, né? Dos fluidos, né? Para saber como vai desenvolver isso. Mas aí, como tu fizeste uma questão aí que eu me lembrei um outro aspecto que a gente analisa bastante na grafoscopia, que é as causas modificativas da escrita, né? Porque as causas modificativas podem ser voluntárias ou involuntárias. Isso aí.
E tem muitas causas que são involuntárias, que são extrínsecas ao indivíduo, ou seja, está frio, ou está calor, ou são intrínsecas, que é uso de drogas, doença, medicamento, que vão ter fatores que vão modificar a escrita. E muitas vezes, talvez esse seja uma outra contribuição que a grafologia dá bastante, né? Porque muitas vezes a gente simplesmente analisa que houve um tremor. Né? A gente não entra no aspecto assim, tá, mas essa é uma causa modificativa por que razão? Interpretação, que isso vai ser bastante importante. Aqui tem uma pergunta, olha, eu acho essa pergunta aqui muito complicada, tá? Mas eu vou fazer essa pergunta para ti, porque está aqui que está acompanhando conosco, a Elaine Freire perguntou, né? Se a gente tem como identificar na infância, através da caligrafia, alguma situação como tendência à psicopatia ou pedofilia. Eu acho muito complicado fazer isso com uma criança, né? Fazer esse tipo de análise prévia por causa da escrita, né? Eu particularmente não trabalho com criança, porque eu acho que a criança tem dois aspectos aqui. Um é que ela está ainda treinando a motricidade fina, que é o movimento de pinça, né? Então ela ainda escreve com muita força, faz muita pressão. Então, por essas questões eu não trabalho com criança. E outra porque a própria personalidade está em desenvolvimento. Então, uma criança de 6, ela com 6, depois ela com 8, vai dar uma diferença muito grande, porque ela está em evolução. A partir dos 15 anos, ela já começa a estabilizar mais, as mudanças começam a ser mais a longo prazo. Então, eu acho que eu já começo a trabalhar aí a partir dos 15 anos, mas agora, existe bibliografia para grafologia infantil, tem profissionais que trabalham, eu particularmente não trabalho, acho precoce. Eu acho que quando eu estou com caso de criança, eu uso desenho, a técnica do desenho, que eu acho que é mais rica, tem a cor, você tem o recurso da cor, né? A criança pode escolher a cor ela nos dá muitos indícios, né, do estado emocional, então eu acho que fica mais interessante. Agora, por exemplo, a gente tem um caso de uma criança que estava fazendo terapia e ela usava a terapeuta, porque a gente também trabalha com psicólogo clínico, nova avaliação. E houve o caso de uma criança que ela fazia redação de tempos em tempos e a barra do T dela era para a direita, né? Quer dizer, direita é futuro, né? A gente escreve sempre da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, né? É a nossa cultura ocidental. Então, direita é sempre futuro, é o lado paterno. E a barra dela, de repente, de uma hora para outra, ela começou a fazer barras do T à esquerda. E aí nós desconfiamos, houve uma mudança muito repentina e nós fomos investigar, ela tinha sido violentada. Nós descobrimos que ela tinha sido violentada. Então, assim, por que eu estou trazendo isso? Porque é um caso de uma criança, né? Apesar da gente não trabalhar especificamente com criança, mas foi um caso que ficou muito marcado, né? Me chamou muita atenção, porque a gente conseguiu identificar na letra a mudança de comportamento dela. Então, assim, pode acontecer? Pode contribuir? Pode, mas eu acho que você pode enriquecer o teu diagnóstico com testes de desenho, né? Porque só a barra do T, por exemplo, se a gente for pegar esse caso, só a barra do T, ela é um traço, ela é um aspecto muito pequeno, ela é só uma linha de investigação. Eu não consigo confirmar nada. A gente está com 20 segundos. Então, nosso tempo vai terminar.